Boa tarde, meus queridos e minhas queridas. Estamos aqui mais uma vez reunidos para iniciar mais uma aula Estudando com Celine. Uma aula bem descontraída, bem informal, uma aula de direito bem diferenciada, com uma professora muito diferente. Pessoal, nós estávamos conversando na última aula sobre a possibilidade da criação de um novo tipo de cidadão ambiental. Nós iniciamos a nossa conversa dizendo que o Estado, ele surge, enquanto Estado soberano como nós conhecemos, na Idade Moderna. Este Estado da Idade Moderna, quando ele surge devido a um movimento de migração da época da Idade Medieval para a Idade Moderna. São os artesãos saindo dos feudos, fugindo do senhor feudal, que não permitia que eles tivessem liberdade suficiente para poder vender os seus artefatos para quem eles quisessem, no valor que eles quisessem. Então eles fogem, eles vão para a cidade, eles se aglomeram em torno das cidades, fazem essas cidades, nesses muros em torno deles, surgir os burgos. Esses burgos fazem surgir uma nova classe, a classe burguesa. Ocorre que com a burguesia e o apoio da burguesia, o rei, o monarca, passa a ter poderes, porque antes ele era mais de enfeite, porque cada senhor feudal é que tinha poder no seu próprio feudo. Cada senhor feudal no seu feudo era como se fosse um reizinho, porque ele criava suas próprias leis. Enfim, quando essa nova classe, a burguesia, surge e passa a apoiar o rei, o monarca, ele consegue finalmente ter um poder político, um poder expressivo, um poder de verdade, um poder absoluto. E esse poder absoluto na mão do rei, a princípio, esse poder absolutista, faz com que ele se torne um rei que age em prol dele próprio, pensando nele quanto muito na família dele. Ocorre que a burguesia não ficou satisfeita com isso. E ela, a burguesia que antes apoiou o rei, ela passa, então, a puxar, a tentar mudar o rumo da história. Na verdade, é puxar o tapete mesmo. E ela se organiza e, através da Revolução Francesa, ela consegue, né? E também a Revolução das 13 colônias inglesas, em 1776, nas Américas, que consegue a sua independência, serve de inspiração para a Revolução Francesa em 1789, e essa Revolução Francesa, com o apoio da burguesia, a princípio era como se fosse para o povo, pensando no povo. Não, essa revolução era para a burguesia, pensando na burguesia. E a primeira carta constitucional que surge lá em 1781, com as 13 colônias, que ela se reúne de uma confederação, ela se transforma em uma federação pela primeira vez, então vai surgir uma Constituição Federal, e depois, em 1792, na França, vamos ter uma Constituição Federal. É aquilo que Jean-Jacques Rousseau falava do contrato social, que seria um contrato social firmado pelo povo, cedendo cada indivíduo cedendo parcela do seu poder soberano individual para o ente maior, que seria o Estado, né? Seria o soberano ou o Estado, para ele agir em nome de todos, pensando no interesse de todos. Quando surge o Estado com essa carta constitucional, surge a questão da cidadania. A questão da cidadania foi um grande empecilho para que as 13 colônias americanas continuassem sendo 13, a partir da sua independência, 13 estados soberanos, porque em uma confederação com 13 cidadanias era algo complicado. Eles se transformaram, então, de uma confederação em uma federação, passaram a adotar uma única cidadania, portanto, uma única carta constitucional, um único contrato social. E surge, então, a cidadania com os elementos do Estado. Elementos característicos, que eram o quê? O governo, o povo e o território. O território seria a jurisdição, o limite, né, do poder do soberano dentro do seu Estado seriam as fronteiras. Seria a jurisdição, o poder, até onde vai o poder do Estado, até onde o Estado pode aplicar a sua
jurisdição, a sua lei. Até onde vai a jurisdição do Estado é até onde o Estado pode aplicar a sua lei. Hoje nós sabemos que vai além do território. Nós temos os casos, por exemplo, dos navios com a bandeira brasileira, que são do governo brasileiro, dos navios no território do mar territorial brasileiro, e ainda a gente tem os casos que quando o navio está em alto mar, vai adotar a bandeira do seu estado. Então, surge com o Estado a questão da cidadania. Para nós aqui no Brasil, nós temos a questão da cidadania como sendo um princípio fundamental. Esse princípio fundamental está lá no artigo 1º da Constituição Federal. Então, quais são os princípios fundamentais que estão lá? Entre alguns deles estão a questão da cidadania, da soberania e da dignidade da pessoa humana. Eles estão entrelaçados, esses princípios. No meu entender, todos eles estão vinculados, interrelacionados, e o princípio da dignidade da pessoa humana é como se fosse, a gente já viu em outras aulas, um sol iluminando, incidindo, orientando todos esses outros princípios. Enfim, surge a cidadania. A nossa cidadania aqui no Brasil, então, a cidadania brasileira, ela está limitada às questões de Estado, à questão política, jurídico-política do Estado. Então, quando a gente nasce aqui no Brasil, o critério que é adotado é o critério do ius soli, ou seja, nasceu no Estado brasileiro, não importa se é de estrangeiro, filho de estrangeiro, vai ser brasileiro, exceto se o filho brasileiro que nasceu no estrangeiro, ele deixa de ser brasileiro se os pais dele estavam a passeio nesse estado estrangeiro. Se eles são brasileiros, estão representando o poder brasileiro, representando o Estado brasileiro e estão no exterior, e essa criança, filho de brasileiro, nasce no exterior, vai ser brasileiro. Assim que eles retornarem, eles vão registrar, ou mesmo lá mesmo no consulado, eles vão no consulado e vão registrar a criança como brasileiro nato, mesmo tendo nascido no exterior. Bom, surge então a cidadania. Para nós, a cidadania aqui no Brasil, pessoal, por favor, cuidado, preste atenção. Cuidado! As ciências sociais divulga como que sendo cidadão todo aquele que está no Brasil e tem direitos fundamentais. Ótimo, isso é muito nobre e muito bonito, mas não é para o direito. Para o direito, nós sabemos que cidadão é aquele que, a partir do momento que se alista em cartório eleitoral, está na posse do seu título eleitoral, ele vai, então, a partir deste momento, de posse do seu título, com capacidade civil plena de se autodeterminar, de se autogovernar, de se autogerir, ele vai decidir para ele o que é melhor para ele. Então, este é o cidadão brasileiro, aquele que já, a partir dos 18 anos, ou facultativamente aos 16, mas geralmente aos 18 anos, a partir dos 18 anos, de posse do seu título eleitoral, sem nenhuma intervenção, sem nenhum empecilho, por exemplo, não está preso, não está sendo cerceado seu direito de ir e vir, no momento que ele pode estar livre, estar em liberdade, pode se autodeterminar sobre aquilo que ele acha melhor para si, este é o nosso cidadão. E este cidadão é aquele cidadão que vai poder mover uma ação popular, conforme o artigo 5º, inciso 73 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Nós seguimos essa conversa no próximo slide.